É sempre. Como estamos hoje? Tudo bem? Tudo bem. Ou para um, fazer um sumário de coisas que já falamos para o benefício de um, outras pessoas. Um, e- eu mencionei as ideias de filosofia como um, o uso do tempo é fundamental porque um, de verdade o tempo é a vida e um, organizar o tempo uh, e, usar um, bem o tempo um, parte de filosofia estoica, porque um, e, uh, voltamos à citação de Seneca que disse que a vida não é curta, um, mas é curta porque mal gastamos nosso tempo. Interessante. A vida é curta porque nós gastamos o nosso tempo de uma forma não eficaz, né? Sim. Sim. E isso abre espaço para muita especulação. Muito interessante. Primeiramente, eu quero saber o que que você pensa disso. Você acha que isso é uma verdade? É, e mais que verdade, não só uma verdade intelectual, mas uma verdade que devemos assimilar e praticar, e uma disciplina, e, um, e uma coisa que devemos praticar todos os dias, e como um, fazer exercícios de corpo, e não é uma coisa que abstrata, é uma coisa que devemos praticar com um, o melhor que podemos. Sim. O tempo. Qual que é a sua visão sobre o tempo? O que que é o tempo? Existem, por exemplo, formas de sentir o tempo passar? Na sua opinião, você acha que é possível sentir o tempo passar de mais de uma forma? Hum, Eu penso que o tempo é o recurso mais limitado na vida. E, Uhum. porque a vida uh, é a vida é feita de tempo. E a vida não é para sempre. E uh, Uhum. o tempo que já temos é um presente do universo que devemos usar o melhor possível. Sim, exatamente. Dependendo da situação, parece que o tempo passa muito mais rápido, né? Sim, Estranho. Tem um stand-up comedy do Chris Rock que ele diz que ele compara duas pessoas, uma pessoa que tem uma carreira e uma pessoa que tem um emprego. Você já uhum, viu? sim. E ele Não, fala que não, 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 não. Mas, não chegou a ver. ah, É, mas continua. não, ele faz uma brincadeira e ele diz assim que uma pessoa que tem uma carreira geralmente não tem tempo o suficiente, ele não percebe o tempo passar quando você Sim, tem uma carreira. Mas sim, quando você tem um emprego e você está ali, de repente, uma linha de produção, o tempo não passa nem a pau, né? sim, Ele contou até sobre uma situação em que ele trabalhou em um restaurante e ele faz até uma comédia, né? Ele falou, ó, se você não gosta da aparência do restaurante, quando você entra, você imagine as pessoas que estão lá atrás preparando a comida. ah, sim, E ele diz assim, né, que ele trabalhava em um restaurante onde, não sei onde é que era exatamente, mas tinha bastante peixe. E ele ficava ali, tirando as escamas do peixe o sim, tempo inteiro. Então ele tinha que ficar tirando escama o dia inteiro. E ele falava, vou fazer isso aqui mais rápido porque se eu fizer bastante rápido, o tempo vai passar mais rápido, vai me ajudar. E ele falou, e dessa vez eu não vou olhar no relógio. Aí ele, diz ele que na cabeça dele, né, já tinha passado pelo menos umas 2 horas, quando ele foi ver no relógio, 5 minutos. ah, sim, Quer dizer, quando você tem um emprego, o tempo não passa nunca, né? E quando você tem uma carreira, geralmente a carreira é uma coisa.
que você consegue fazer por vocação, vamos dizer, né? Por gosto, própria vocação. Sim. Então, eu estou te dando uma provocação aí para falar sobre como é que nós sentimos o tempo, né? Como é que Oh, nós sim, sentimos o tempo. e você leva um ponto importante também, e de ah, ah, escolher sua profissão, sua vocação, porque se você gosta de você faz, um, o- um, você está usando o tempo muito melhor. Aham, é bem verdade. Não Você é vê, por sempre, exemplo, obviamente não é sempre possível e um, o que podemos escolher é limitado, mas devemos fazer o melhor possível para fazer algo que significa algo para nós. sim, significado, você falou tudo, hein? Falou tudo, significado. Você já reparou que nós gastamos muito tempo assim procurando a felicidade, enquanto o mundo ao nosso redor está muitas vezes repleto de maravilhas. Eu digo Sim, isso porque estar vivo e caminhando nesse planeta já é um milagre, né? Mas quase nunca nós estamos no momento presente. Isso tem a ver com o tempo também, de você estar às vezes num ambiente de uma paisagem maravilhosa, por exemplo, e você tem alguma razão, na tua cabeça você tem alguma razão, algum ruído na sua cabeça te diz que você deveria estar em outro lugar, ou com uma pessoa em particular, ou em uma outra situação. Parece que o tempo presente é uma coisa difícil de ser apreciado, sim. né? Sim, Você- mas parcialmente um, a organização do cérebro humano, porque o cérebro humano deve pensar do futuro, deve avaliar as coisas que já aconteceu. É uma questão de sobrevivência, mas no mesmo tempo é importante de apagar ou de desligar um, um, estes pensamentos por um tempo. Uhum. Você já percebeu que existe uma espécie de um ruído na mente de todo mundo, na maioria das pessoas, pelo menos, né? Até que você consiga perceber isso e confrontar isso, até que você consiga dominar esse tipo de herança. Deve ser uma espécie de herança ancestral, alguma coisa assim, porque existe meio que uma rádio que está sempre ligada na tua mente. Sim, E vamos chamar isso do quê? Quer ver? Ó? É, como é que eu daria esse nome aqui? Non-stop thinking. Vamos dizer que seja pensar sem parar. Como se fosse uma estação de rádio que está na tua cabeça, que é pensar sem parar. Então, sua mente vive repleta de ruídos, né? E por isso você talvez nunca seja capaz de ouvir o chamado da própria vida, né? Que é o chamado desse grande presente, do amor aí da divindade, da divindade que te deu o presente. Até o próprio nome do estado corrente é o presente. sim. Então, a gente está o tempo inteiro, de alguma forma ou outra, digamos que correndo como se houvesse um lugar melhor para ser encontrado, né? Então, você vê que todos os dias, todas as horas, por mais que às vezes a beleza esteja ao seu lado, a possibilidade de desfrutar da beleza, das coisas aí que deveriam fazer com que você contemplasse a vida de uma forma mais satisfatória, foge ao alcance de muitas pessoas, né? Por que Sim, que você acha que isso acontece? Se é que isso acontece contigo também, ou já aconteceu mais? sempre tem distrações e acho que um, a questão da vida de- ou a diferença de vida entre um, o atual e o passado é uma questão de grau, mas sempre foi um problema para pessoas uh, gerar seu tempo. Uhum. E agora podemos ver do lado positivo.
as coisas que tecnologia nos entregou, como por exemplo, agora tem muitas tarefas mais fáceis que podemos evitar com, por exemplo, para um, saber algo sobre qualquer coisa. Agora é uma questão de, de segundos, de um, fazer sua pergunta no internet e um, procurar. Então, mas em outro tempo, tomo um, um, buscar uma resposta pode tomar anos. Visitar bibliotecas em muitos lugares para saber algo. Então, um, a tecnologia entrega boas coisas e também entrega tentações. E, e uma questão de indivíduo, não é uma questão de tecnologia. A tecnologia não gasta tempo má. E a pessoa que gasta seu tempo em boas coisas ou coisas ruins. E sempre Sim, muito interessante. uma responsabilidade pessoal. Uhum. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta depois, a respeito do que eu vou falar agora, Aham. mas isso é sobre o silêncio, tá? Você passar tempo em silêncio também. Você vê que assim, né? Hoje em dia, como você citou aí, principalmente a respeito da, da internet, etc., os celulares estão sempre à nossa mão aqui, nós estamos sempre disponíveis de forma ou de outra. Então, a menos que você viva sozinho no meio das montanhas, sem eletricidade, o que acontece é que é mais provável que você esteja aí absorvendo diariamente um fluxo constante aí de ruído e informação o dia inteiro, né? Sem interrupção. Então, mesmo nos raros momentos em que não existe som, ou texto, ou qualquer tipo de informação que vem de fora, nossas mentes vivem, digamos que meio ocupadas por um fluxo aí constante de pensamentos, né? Muitas vezes derivados dessas situações. Então, quantos minutos ao dia que isso acontece? Provavelmente quase o tempo todo. A maioria das vezes as pessoas passam por isso, né? E qual é a importância de você encontrar silêncio? Acho que é fundamental, muito importante. E, e eu sei que não é fácil para todo mundo, porque não todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas ah, ah, no máximo possível, a pessoa deve procurar um, te um tempo de dia silencioso, talvez ah, ah, no parque ou biblioteca, ou mesmo um, ah, usando audiofones ah, ah, para bloquear os ruídos do seu ambiente. Um, a situação é diferente para cada pessoa, mas um, buscar pelo menos um pouco de silêncio todos os dias é muito fundamental. Isso é bem fundamental mesmo. E agora, o silêncio, né? Você ter a capacidade e até o poder de encontrar essa paz interior, mesmo diante dos ruídos, porque eu acho que a grande maioria de nós não, nem tem como, às vezes, cogitar ficar longe de estar disponível o tempo inteiro. Você acha que existe a possibilidade de você conquistar digamos, soberania interna? Ou seja, você se livrar dessas situações da vida em que você acaba deixando de estar no presente. Talvez eu acho que assim, porque a felicidade deve estar muito relacionada a essa coisa de fazer o que você está fazendo. De fato, né? Estar presente ali, estar compenetrado, ter esse poder, o poder de estar compenetrado, fazendo o que está fazendo de fato, né? E, e não perder esse tipo de controle. Como é que você encara isso aí? Oh,
sim, uma coisa está sempre focado sobre suas metas e de não escutar todas as conversas que estão acontecendo em sua presença, mas uh, uh, é muito mais difícil quando não tem algum tempo silencioso, de silencioso de verdade, como uh, um, um lugar silencioso. Uh, é melhor, se for possível, uh, buscar um pouco de tempo silencioso no dia. Mas, no mesmo tempo, você leva bom ponto que um, a pessoa pode proteger seu cérebro das influências negativas Uhum. com desenvolver fortaleza um, pessoal maior. Fortaleza pessoal, é isso aí. E você já parou para refletir o quanto esse ruído mental, né, e esses fatores externos aí que você, de fato, na maioria das vezes não consegue fugir. E principalmente quanto mais responsabilidades você tem, você não consegue fugir disso. Então, eu creio que a sua capacidade de ser feliz de fato, ou seja, estar ali presente no momento, fazendo o que está fazendo, e até com, com alegria de estar fazendo aquilo, sentindo de fato que está fazendo aquilo, não no modo automático, isso afeta bastante a nossa capacidade de estar contente, né? De ter esse contento. Sim, Então, você já se sente capaz, por exemplo, de não somente quando você se retira e quando você consegue esse tempo sozinho, você acha que já é capaz de malabarizar essa situação? Por exemplo, estar trabalhando, fazendo um monte de coisas e saber que você tem ali o seu campo, digamos que é um campo que ninguém consegue penetrar, mesmo no meio dessas turbulências? sim. Eu acho que é possível utilizar seu semente central, seu core. Um, mas como todas as coisas com estoicismo, um, a resposta não é algo fixa. E, um, o estoicismo te apresenta os desafios e uh, uh, fazer mais claro uh, os problemas, mas uh, a resposta pessoal é sempre a você. E uh, a solução é diferente por todas as pessoas. Uhum. Muito bem. E você acha que também, né, até como vamos tirar isso, essa capacidade de você encontrar essa paz, de você encontrar esse espaço onde você fica protegido, né, e protege até a sua liberdade, protege a sua autonomia, ou seja, você não vai ser uma pessoa que espera nada muito de outras pessoas. Acho que uma pessoa que consegue dominar esse tipo de campo, quando você Sim, tem esse campo de força que você protege ali teu pensamento, a tua áurea, a tua satisfação, né, em estar fazendo alguma coisa que você está fazendo, mesmo no meio das suas obrigações, mesmo sim. no meio da lida, né, a gente chama de lida isso aí. Quão você acha que essa pessoa se torna melhor, inclusive para o convívio social? Se você leva bom ponto sobre uh, que eu acho que desenvolver suas habilidades é fundamental. Como você disse, a autossuficiência.
um, um, autossuficiência não possível 100%, mas de, uh, desenvolver autossuficiência com habilidades mentais, habilidades físicas é muito importante. Como um, acho que um, a disciplina de tempo e a disciplina de, um, de aprender habilidades e a disciplina de um, 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 exercício físico. E, a conexão entre estas coisas é fundamental para criar uma vida de liberdade máxima possível. Sim. Em relação ao que eu comecei falando sobre Chris Rock e aquela coisa de você ter uma carreira versus ter um emprego, por exemplo, o grande problema, né, é que quando você pensa em uma pessoa que tem uma carreira ou que tem pelo menos aí uma oportunidade de trabalhar com alguma coisa que seja porque ela realmente escolheu, né? Ou que foi o que sobrou a ela de qualquer forma, mas geralmente é porque você consegue fazer isso muito bem, tão bem que as pessoas te paguem para fazer aquilo, né? Mesmo que seja no setor particular, que você às vezes está muito ocupado com aquilo, às vezes não, e etc. Mas de qualquer forma, existe uma certa autonomia que dá a essa pessoa, eu creio, um fator de aumento da própria satisfação. Porque eu já trabalhei com pessoas dentro de situações de emprego, por exemplo, e aí você tem que lidar com todo aquele burburinho. E às vezes, quando você tem uma pessoa que está ali imediatamente, às vezes em um cargo, uma posição, digamos que superior a você, e que quer que você faça uma tarefa, e muitas vezes essa pessoa, dependendo de quem é essa pessoa, e eu que eu digo que é importante você dominar esses ruídos mentais. Tem pessoas que não conseguem dominar os ruídos mentais, então, às vezes a pessoa não domina o ruído mental dela e quer que você é, ature os chiliques dela. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho, às vezes, cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, tá? Eu acho que pelo menos uma coisa que é importante dizer é isso. Você tem, por exemplo, uma vez eu trabalhei numa marcenaria e você tem uma madeira. Eu entendo que a madeira, ela tem assim o grain, né? Então o Aham, grain ele segue assim, o grain que seria as veias da madeira. Ela segue uma ordem assim. Então quando você vai lixar a madeira, é correto que você lixe assim, ó, de acordo com para onde está indo as veias, né? Porque se sim, você lixa dessa forma, você vai criar arranhões. Depois que você claro. passa o stain, você passa o lacquer, não vai ficar bonito, vai ficar todo terrível a coisa vai ficar. Só que tem um porém, às vezes você tem uma pessoa que é encarregada e você é canhoto, por exemplo, e o camarada quer que você faça com a mão direita. Ele não quer que você faça com a tua mão canhota. Muitas vezes você está fazendo até o procedimento certo, mas a pessoa é tão atribulada que ela quer ficar o tempo inteiro insistindo, não, isso está errado, você tem que fazer assim, do jeito que eu quero. Quer dizer, eu imagino que tem certas pessoas que têm certos ruídos que elas não controlam e acabam transferindo tudo isso para uma outra pessoa, que às vezes é um colega de trabalho, e torna a convivência absurdamente insuportável. É por isso que eu te perguntei quão importante é para que a própria pessoa, né, domine esse tipo de ruído. E eu vou até além, tá? Eu acredito que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você vê que é uma cidade bastante barulhenta, existe muito barulho provocado por indivíduos aí que hoje em dia andam motorizados e não tem um mínimo de respeito assim para com o próximo. Em todos os lugares eles fazem questão de fazer mais e mais barulho. Eu creio que isso é uma coisa justamente por isso. Existe algum tipo de ruído mental ou algum vazio mental, pior ainda, né? Quando você não tem, como você falou, uma meta, te transforma em um cara mais focado, uma meta, né? A meta, através da meta, da conquista, quando você vê que você está ganhando, você tende a ficar mais satisfeito por estar indo numa direção benéfica, né? Ou seja, por você estar conquistando alguma coisa importante, e principalmente aquela de longo prazo. Mesmo que em trabalho de formiguinha você está ali. Então, uma pessoa que não tem que não consegue ter esse tipo de controle, acaba sendo uma pessoa que
prejudica muito o ambiente. O que que você acha disso? Já passou por esse tipo de situação? Oh, sim, muitas vezes e um, não, não, não tenho uma resposta fácil para isso, mas um, no estratégia mais longa e que devemos desenvolver as habilidades para um, um, deixar esta situação, para mudar a nova situação. E sei que não é fácil e não é sempre possível, mas deve ser sua meta de criar uma situação um, com autonomia. E um, pensamos da vida de Epiteto. Epiteto começou a vida como escravo e não sabemos muito sobre a vida dele e como ele evolveu da escravidão a ser um mestre de filosofia, mas um, acho que mostra que uma pessoa na situação um, muito ruim pode criar algo importante, pode fazer algo importante e talvez não só epiteto é epiteto e o resto de nós somos diferentes, mas um, e acho é um bom exemplo para contemplar a vida dele. Espetacular. É isso aí, eu concordo. Ele sofreu tanta coisa, né? E Inclusive, acho que foi ele que teve, não sei se foi um braço quebrado, uma perna quebrada. Ele falou: Ó, você vai quebrar meu braço. E o ele mestre, não, o mestre quebrou seu braço, sim, sim. Você vê? E ele avisou de uma forma calma: você vai quebrar meu braço. Não falei que você quebrou você ia quebrar meu braço e quebrou. sim, E mesmo assim se manteve em paz, sim, né? Se você me permite, eu vou te fazer uma outra pergunta também. Deixa eu tentar esboçar aqui alguma coisa. claro, Veja bem, vamos falar um pouquinho também sobre o conceito do tempo, é, e essa coisa de o tempo passar. Então, deixa eu tentar esboçar alguma coisa. Veja bem, eu estou aqui, certo? Eu sim, sou livre, eu posso ser livre e posso escutar o que você diz. Eu sou livre é uma afirmação muito forte, né? Eu sou livre, porque na verdade, a grande verdade é que poucos seres humanos são livres de fato. E o que isso significa de fato, né? A pessoa que existe, que está aqui de verdade e que não está perdido em pensamentos a respeito do passado ou em ansiedade a respeito do futuro mas simplesmente assim está trabalhando os próprios pensamentos. E essa pessoa que é livre, no caso, ela ainda consegue lidar com os barulhos de dentro e de fora. Ela consegue malabarizar, ela consegue ser uma pessoa como se fosse um músico de jazz, sabe? O músico de jazz ele tem que procurar a nota correta no meio do show. A banda está tocando, você não sabe exatamente o que vai rolar, mas você está procurando ali, você está dentro do seu campo harmônico. Eu não sou um músico, sou um picareta da música, mas eu quero aprender isso um dia, sabe? Mas assim, estar aqui é uma coisa muito libertadora, o estar aqui. É muito libertadora, né? Porque estar aqui de verdade, você tem que se livrar dos pensamentos e das ansiedades, do medo, do desejo. E a verdadeira prática, né, da atenção plena, ela não exige, talvez, uma meditação sentada. Você não tem que sentar para meditar, e nem qualquer prática extrema, assim, ou externa. Ela envolve, eu creio que alguma coisa relacionada à observação profunda. Você se observar, você observar o que está acontecendo, né? Você não reagir a princípio, você descobrir a fortaleza do seu silêncio interno e etc. Então, primeiramente, o que que você acha dessas oh, ah, afirmações? minha resposta é uma pergunta. Um, com, imagine que
você está falando com uma pessoa um, que quer entender este estado de liberdade, de concentração, e você tem só 2 minutos ou 3 minutos para dar dicas e conselhos a ele, conselhos práticos. Que você sugere? Uh, uh, Do it uh, yourself. Eu provavelmente sugeriria para ele fazer ele mesmo, do jeito dele. Não tem sim, uma, como você sempre disse, né? Não tem uma prática, não existe uma forma somente, sinceramente. É complicado falar isso, mas não tem uma fórmula. É o mas do it yourself. se a pessoa não tem nenhuma ideia de que fazer, que pode sugerir alguns exercícios ou práticas para um, Uhum. melhorar seu estado. Sim. Bom, eu acho o seguinte, tá? Como você disse, o tempo é a coisa mais rara e preciosa. Uhum. E, e o tempo, as pessoas pensam que o tempo passa, mas eu não creio que o tempo passa. Não creio que o tempo passe. Eu creio que nós passamos sobre o tempo. Nós passamos pelo tempo. Então, por exemplo, eu tenho ainda na minha mente uma noção muito clara assim de quem eu fui, de quem eu tenho sido, de quem de repente eu gostaria de ser. Não tenho muito tão claro isso quem eu gostaria de ser, mas me parece que eu ainda sou a mesma pessoa, sabe? Eu não tenho lá grandes traumas da minha vida a ponto de, por exemplo, querer esquecer o que eu passei, o que eu fiz e tal. Eu acho que eu já fui maturo, sou ainda um bobalhão e tal, mas eu passo pelo tempo. O tempo não passa por mim. Eu acho que o tempo está aqui. Foi o homem que inventou o relógio, sabe? São todas as coisas assim que a gente faz para medir a nossa, para nós otimizarmos a nossa capacidade de consertar as nossas vidas, né? De melhorar a nossa estadia por aqui. Então, o que que eu diria em relação a essa pergunta que você fez? Quanto mais a pessoa está presente no momento, significa que ela não está de bobeira. Sim, Significa que ela não está vivendo em vão. sim. Sabe, a pessoa está, não é estar preocupado, mas é estar observando, estar sentindo, estar atento. É você estar naquele estado até principalmente, né, porque a maioria das vezes nós temos a oportunidade, mesmo quando nós estamos trabalhando, em função de uma empresa, em função de alguma coisa que às vezes nem vai te trazer, por exemplo, tantos benefícios em retorno, pelo tempo que você está oferecendo, né? Tendo em vista que quanto mais velho você fica, você percebe que tempo não é dinheiro, dinheiro é tempo. Para quanto mais você vive, né? Você percebe que o tempo tem mais valor que o dinheiro. Então, o que que acontece? Você, quando passa a viver no presente momento, você é capaz de observar, você é capaz de, de perceber o mundo ao redor, você é capaz de se perceber. Então você começa a saber mais quem você é. A coisa mais importante na vida é saber quem você é. Oh, Descobrir claro. os seus padrões, dominar sua sombra. Ah, Mas para simplificar, eu ah, concordo com suas ideias, mas para simplificar muito, por exemplo, você está falando com um adolescente de 15 anos e ele te pede para conselhos de vida, que você vai dizer a ele? entendi. Bom, é, isso é um conselho que hoje em dia eu creio que seria até, não é controverso não, é a coisa certa a se fazer, mas eu diria que hoje, se eu falasse isso, talvez seria uma coisa subversiva, Uhum. subversiva, tá? Porque tudo conspira para que você siga a manalha ou siga a matilha. Tudo conspira para que você seja uma pessoa que não olhe para dentro de si e simplesmente esqueça quem você é e siga a manada. Ouça as músicas do Top Trend, né? Se você ver lá no Google Trends, você vai ver as 20 músicas mais pedidas ou mais tocadas e tal. E aquilo tá te levando para o precipício.
se você vê as notícias que as pessoas ouvem nas grandes mídias de mainstream, as pessoas estão indo para o precipício também. Você está seguindo o líder para o precipício, né? uhum. E esse que é o grande conselho que eu daria. Não siga a manada, siga o seu coração, siga os seus sentidos, aprenda a ser um indivíduo melhor, porque você sendo um indivíduo melhor, você pode ajudar melhor o coletivo, inclusive. Claro, Primeiramente, aquela coisa do count me out. Você será um a menos que apresentará problemas. Você será um a menos que pedirá recursos. sim, Você será um a menos que, ou seja, quando você se torna uma pessoa que tem autoconhecimento, quando você se torna uma pessoa que não tem grandes ansiedades, né? Quando você aprende a se enxergar e quando você utiliza o tempo, quer dizer, você está presente no tempo, você consegue enxergar possibilidades de melhoria ou de satisfação, de satisfazer, né? Essas coisas aí que são inerentes a muitas pessoas, você consegue dominar esse monstro, você consegue dominar a sombra, você consegue estabelecer uma direção, né? E você tem que fazer isso porque, quer queira, quer não, você vai ter conflitos com outras pessoas o tempo inteiro, como eu falei. Se você está numa empresa e tenta fazer a coisa do seu jeito, seu chefe não vai gostar. Tem muita gente que não vai gostar porque as pessoas querem é, flexionar os músculos do poder, principalmente os mais fracos, tá? Geralmente claro. é um cuzão que aperta o gatilho primeiro, porque ele tem medo de morrer. Então ele mata primeiro antes de morrer. Então, uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que não se atura, não se conhece, não controla seus próprios monstros, ele geralmente se torna um problema para todo mundo. E Hum. principalmente, né, ele meio que se torna um tirano. Então, eu acho que o conselho que eu daria é isso, né? Você olhar para dentro de si e encontrar essa riqueza, né? Porque o reino está dentro de você, Ah, sim. né? Em outras palavras, eu tô escrevendo uma música agora que, até anunciando aqui, que o nome dessa música vai ser chamada Santa Cruz. Faz tempo que eu vim com isso na cabeça, tá? E aí, eu vinha pensando muito, né, sobre isso, que eu vinha pensando muito sobre o fato de que uma gota contém o oceano. Eu enxergo muito isso em mim, sabe? Uma gota contém o oceano. Então, por mais que eu seja só um indivíduo, eu, dependendo do dia, eu sou parecido com você. Pode não ser hoje, mas eu consigo ver o seu ponto de vista, de repente, numa situação diferente, sabe? Eu consigo enxergar, por exemplo, uma, o significado de uma canção que eu nunca dei bola quando eu estou em uma situação que aquilo me faz me relacionar com alguma coisa. Então, nós somos seres assim impermanentes, né? Como diz a própria filosofia do Uhum. estoicismo. A impermanência é isso aí, mas eu acho que nós somos seres completos. Nós já somos seres completos, né? Nós não somos divinos, nós não somos deuses, mas nós somos a imagem e semelhança. Então, na verdade, nós temos tudo dentro da gente. E o grande problema é que a gente não tem essa paciência para procurar a agulha dentro do palheiro. É uma expressão, né? Você não consegue procurar. You cannot search the needle inside, a big bush, a Ah, sim. mess. There's a mess. E você não consegue ter paciência para procurar a, a solução. Principalmente a solução para esses problemas que são eternos, né? Porque nós somos seres espirituais e você tem problemas que são muito maiores. Você tem questões. Você tem, não é problemas, na verdade. Você não tem problema, não existe problema. Você tem questões que você não consegue resolver. E muitas vezes, por você não conseguir resolver essas questões, se você se acostuma a seguir a manada, o que acontece é que você terceiriza a sua responsabilidade de, de fuçar, sabe? De fuçar uma coisa. Por exemplo, quer aprender a tocar violão? Fuça o violão, meu, fuça. Eu mesmo sou tipo um macaco. Eu nunca tive uma aula de violão. E eu pego o violão.
Quando eu pego, sai alguma música. Porque, opa, isso aqui vai me levar àquilo. Aí eu começo a desenvolver. É assim uma pessoa que abre um celular. Se você pega e abre um celular e começa a fuçar dentro, você vai entender o que que tem aqui dentro. Tem ouro, tem cobre, tem plástico, tem tanta coisa aqui, tem circuitos. Você vai abrir, você vai fuçar, você vai começar a entender como funciona, né? Então é isso, é investigação, eu creio. Não sei se eu te respondi, mas acho que eu penso. Sim. Um, eu para falar de uma adolescente de 15 anos, eu diria outro conselho também, que um, desenvolver autodisciplina. Um, e, um, uh, acho que, e, como você disse, focar sobre uma coisa importante para você, mas um, uh, na, no conselho mais urgente será um, desenvolver autodisciplina, porque e um, de seguir hábitos saudáveis, porque sem esta base, todas as outras coisas que você mencionou não são possíveis. Excelente. Você falou tudo. Você falou tudo. Exatamente. E eu acho assim, né, que você falou uma coisa muito interessante, porque quando as pessoas perguntam a respeito de como é que você consegue melhorar, né, geralmente, na minha opinião, a melhora não está relacionada à velocidade, mas sim à direção, Sim, né? Essa nossa noção do tempo, às vezes você vê uma pessoa que, poxa, tem pessoas que, infelizmente, elas passaram a vida inteira com conceitos errados na cabeça, e aí quando você fala uma verdade para ela, ela começa a ficar revoltada, odiar a si própria, odiar você, odiar o mundo. E aí, isso por quê? Por causa da noção de tempo, né? Poxa, eu passei a vida inteira fazendo isso aqui. E o pior, a maioria das pessoas, elas não somente recusam a verdade, às vezes, elas recusam a verdade porque eu não vou desperdiçar tudo que eu fiz na minha vida inteira, mesmo errado, tem que estar certo eu estar fazendo isso, sabe? Então, tem pessoas que não conseguem ter não conseguem desapegar, vamos dizer. Não quero chamar ninguém de ignorante e tal, mas tem pessoas que não desapegam de uma sim. maneira. E acho que é uma coisa infeliz que devemos aceitar que muitas pessoas nunca vão evoluir e vão um, uh, caminhar na mesma rota por toda a vida, uma rota errada e com o tempo só vira mais um, teimoso, stubborn, né? Mais stubborn, teimoso Stubborn, com o teimoso. tempo. Mas Uhum. a coisa que eu gosto do estoicismo não um, quer converter a gente, não quer pregar a gente. Acho que para mim, um, estoicismo é uma filosofia essencial pela vida, mas um, de fazer outras pessoas pensar isso não é minha responsabilidade. Se alguém um, m- m- me faz uma pergunta sobre estoicismo, sobre minha filosofia de vida, vou compartilhar, mas a pessoa pode aceitar ou rejeitar. Não é meu problema. Um, e não é como estoicismo não é como uma religião, né? Uma religião sempre deve ter mais e mais pessoas um, na religião para fazer crescer a religião, mas estoicismo é só e você pensa útil, você aceita ou não? Um, não é necessário ter mais pessoas acreditando na filosofia ou não. Sim, é interessante isso aí.
E você vê que você havia falado sobre disciplina, né? Sim, E que interessante. Eu acredito que. Por que que eu digo isso, tá? Porque eu sou do tipo de pessoa que, para o bem ou para o mal, eu tenho uma natureza de que é fazer para depois ver no que vai dar. Hoje eu não sou tão assim, já tenho uma certa experiência, uma certa idade que nem me permite fazer isso mais, tá? E tenho prioridades na vida também, mas a minha natureza sempre foi essa de não ler o manual. Se eu compro alguma coisa, eu mesmo vou montando e vou fazendo a coisa sem ler o manual antes, tá? É a minha natureza. E, portanto, eu acredito que tudo isso que a gente fala, inclusive esses signos, né, esses nomes que nós damos para essas técnicas, para essas filosofias, para esses procedimentos, eles já estão, de uma forma ou de outra, conosco. É o que eu falo, eu sou uma gota, mas eu contenho o oceano. De alguma forma ou de outra, você vai descobrir que as coisas já existem. E é uma questão de tempo para você descobrir, pelo bem ou pelo mal. Às vezes você é capaz de descobrir, se você é uma pessoa assídua na leitura, você vai economizar o seu tempo, né? Porque você vai aprender através da experiência alheia. oh, Você vai sim, aprender através do... aprender de, dos erros e sucessos das outras pessoas é fundamental. E não só pessoas atuais, mas pessoas na história. Você pode beneficiar de toda a experiência humana com, com leitura. Sim, sim. É muito legal isso aí. E o que você falou então sobre a disciplina, né? Também tem a ver com você. Como é que você vai pegar um jovem, no caso, então, e falar para ele, ô filho, você não tem que reinventar a roda, tá? Sim. Você não precisa reinventar a roda. Você vê, por exemplo, hoje, a... eu sou um cara fã da realidade, tá? Eu sou totalmente contra você criar atmosferas irrealistas, porque eu acho que a realidade ela é um bom termômetro para saber como nós estamos, se nós estamos indo para uma direção correta ou não. E me parece que a juventude tem. Não é culpa da juventude, tá? Pelo amor de Deus, acho que isso é culpa da estrutura social, Uhum. é culpa, por exemplo, do fato de que as pessoas perderam o apreço pela hierarquia, perderam o apreço pela noção de respeitar o líder, e o líder que eu digo não é o líder coercitivo, não é o líder, é o líder natural, a pessoa que tem razão. A razão, na verdade, a verdade e a razão deveria ser o líder das pessoas. Então, devido a tanto caos assim na esfera social, famílias quebradas, enfim, um monte de coisa, você acaba não tendo modelos corretos. Uhum. Então, por exemplo, uma filosofia como o estoicismo, um instrumento, por exemplo, musical, e a disciplina de você estudar aquele instrumento vai te dar uma noção. Eu acho que esse tipo de disciplina, por exemplo, ele te ensina muito, seja uma arte marcial, seja um instrumento musical, seja a filosofia, seja o estoicismo, seja você aprender como montar e desmontar um computador. Tem várias áreas da vida que, como eu falei, são gotas, mas que contêm o oceano. Ali você Uhum. consegue achar o fio da meada, sabe? Você consegue achar o fio da meada e a partir dali você consegue adquirir um comportamento de quem tem a paz de saber como funcionam as coisas, tá? Porque tudo se encontra de uma certa forma ou de outra, né? Você tem um jeito de fazer, mas o outro tem outro jeito de fazer, mas é questão de ponto de vista. Um é canhoto, o outro é destro, mas enfim, tudo calha e tudo chega ao consenso, né? Porque é isso, é o caminho do meio. Uhum. Sim. Mas quando você tem uma direção correta, através da disciplina, principalmente, né? Você chega lá, né? Você chega lá. Eu acho que eu dou graças a Deus, eu em particular, de ter sido pelo menos um cara.
progressivo. Eu tendo a aprender com os erros. Graças a Deus eu consigo aprender com os meus erros. Tá bom. Eu consigo aprender com os... Tenho conseguido, né? Espero continuar aprendendo, que eu ainda erro bastante. Aliás, eu sou 90% erros, mas ainda bem que eu sou forte, né? Porque quem se... If you wanna be dumb, you gotta be tough. Uhum. Sim, Se você quer ser burro, você tem que ser forte, né? claro. Mas, e o que que você acha sobre isso, então? É o tempo que passa ou somos nós que passamos pelo tempo, né? E se somos nós que passamos pelo tempo, é importante você estar vencendo, né? Você estar vivendo uma vida que vale a pena. Porque quando você chega numa idade muito avançada, por exemplo, e você olha para trás e fala: Meu, o que é que eu fiz com o meu tempo de vida? Eu acho que é isso que torna, né, uma pessoa em um potencial canalha. Porque quem não ganhou, geralmente o jogo entrega. E você geralmente faz tudo para. Aquela velha história, né, né? Se você não morre cedo, você acaba se tornando o vilão da história. Exceto aqueles que têm a vida dentro de um certo controle que ele diz assim, poxa, eu tive uma vida que eu consegui escrever a minha biografia. Porque essa é a grande diferença entre o ser humano e o animal. O animal é um ser que não é biográfico. O cachorro late, o gato miau, o leão ruge, e todos os leões e todos os gatos e todos os leões e os cachorros vão fazer a mesma coisa a vida inteira. Geração após geração é só isso que eles fazem. Já o ser Sim. humano não, é um ser biográfico. Você escreve a tua história, você tem que ter orgulho da tua história no final de tudo. Ou pelo menos você tem que saber que você está fazendo a coisa certa, ou procurando fazer. Ou sim, mas voltando às outras ideias que você explicou sobre estar presente, eu acho que um, estar com animais te- uh, pode ajudar a estar no presente. Por exemplo, jogar bola com cachorro. Um, você é muito um, bom exemplo para estar presente. Legal. Porque o cachorro é só focado sobre o atual, o presente. Sim. Mas eu vou. Depois eu te explico essa noção aqui, tá? Mas eu vou corrigir a preposição. Eu prefiro jogar bola para o cachorro e não com o cachorro. Oh, não, Eu sim, prefiro sim, jogar bola com meus amigos. Para o cachorro eu jogo a bola. sim, sim, sim. Mas beleza. Eu vou precisar interromper porque eu tenho que começar uma outra agora, tá? Ok, Mas muito interessante a conversa. eu te agradeço muito. Esse tópico é fenomenal. Foi fenomenal. Muito obrigado pela sugestão do tópico e muito obrigado aí pela contribuição de hoje. Eu te agradeço Oh, muito. ok, obrigado. Sempre aprendo muito com você. Vamos falar a semana próxima. Tá legal. Ok, Obrigado. tchau, tchau. Falamos. Tchau, tchau.